Há um tempo atrás era muito caro fazer mídia, hoje qualquer um faz mídia. A informação é uma utilidade pública, que é um direito humano, que é o que a grande imprensa não faz. A grande imprensa ela é racista, ela é homofóbica, ela criminaliza a pobreza. Jornalismo é jornalismo, publicidade é publicidade, né? O que esses caras fazem hoje é propaganda fascista mesmo, assim. Quem paga a mídia é quem uma hora vai editar, vai cobrar, cara. Isso não tem jeito. Calma aí, rapaz. Estamos trabalhando aqui. Calma aí, calma aí. Na verdade, eu evito ver televisão. Não existem níveis seguros para o uso dessa substância, então eu evito. Na verdade, eu era vendedor de autopeça. Mas aí, para eu me formar na faculdade de jornalismo, eu precisava estagiar. E aí um companheiro do movimento estudantil me indicou, me aconselhou a vir aqui na Nova... Aqui não, na época era em Copacabana, aí lá pedir um emprego lá e tal. Mesmo que não pagasse nada, entendeu? O problema não era esse. O problema é um lugarzinho onde eu pudesse ficar 2, 3 horinhas por dia e cumprir as horas de estágio. E aí eu fui lá, eu levei os jornais que eu tinha do 2º grau, que a gente era do Grêmio no Cefet, aí a gente fez um jornalzinho que chamava Rebelde-se, que tinha a coluna do movimento de mulheres, tinha a coluna do meio ambiente, era uma coisa assim, é tudo feito no Word. Era tudo assim, mais amador impossível, entendeu? E o pessoal daqui se amarrou. Na época o editor-chefe era o José Moreira Chumbinho, falou, pô, legal, tal, trabalha aí. Isso foi em 2008. Em 2010, o Mário Lúcio, que é um companheiro lá de Minas Gerais, ele falou assim, pô, Patrick, você tinha que ter uma câmera para você fazer um portfólio teu em vídeo de todas essas entrevistas que você faz. Aí eu gostei da ideia, comprei uma câmera bem amadora, assim, uma Canon, bem amadora mesmo, e comecei a filmar. Aí eu andava, era uma câmera de pilha, né? E que eu só tinha cartão de memória de 2 GB. Aí filmava 5 minutos, aí parava, trocava e botava outro cartão de 2 GB. Era uma coisa assim, que eu nem sabia que existia cartão com mais espaço. Aí eu comecei a filmar, e aquele volume de material foi crescendo, até que teve um dia que eu fui filmar lá na Vila Taboinha, em Vargem Grande, que ia ter uma remoção lá Mas assim, diferente das outras remoções que eu já havia filmado até então, a população resolveu resistir. E nós não temos para onde ir, nós temos que ficar, nós não temos para onde ir, nós vamos resistir. Se eles quiserem derrubar a casa que a gente dentro, eles vão derrubar aqui. Para quê? A gente ficar vivo mesmo. E aí veio a tropa de choque, houve um confronto, sabe? No final da tarde, o secretário de habitação foi de helicóptero lá e pousou no campo de futebol para negociar pessoalmente com o morador, para você ter noção da dimensão do problema lá. Isso foi em novembro de 2010. No mesmo dia eu peguei um tutorial online do programa e aprendi a mexer minimamente, fiz uma montagem simples e tal, e publicando o troço viralizou, teve muito acesso. E aí o que começou a acontecer? Sempre que tinha uma remoção, o povo ligava pra gente ir filmar, porque o vídeo da Taboinha virou referência. E aí nesse embalo a gente filmou processos de remoção em, sei lá, umas 20 comunidades assim. O que você acha disso aí que eles estão fazendo aí? Tá errado isso aí. Por que a Dilma não vem aí pra ver isso, essas porra desses políticos aí, esses merda aí que tava aí pra gente votar neles, não vem ver isso aí? Aí eles deixam isso aí pra gente aqui resolver.
Aí fica tendo que ficar acuado por uns caras desses aqui, dando tiro, jogando bomba no meio de um monte de criança. Isso é absurdo, ó, rapaz. Que país é esse, tá maluco? E a gente aprende na faculdade que não é para se envolver, que é para manter a distância. Mas assim, que tipo de orientação é essa? Que você vê ali uma coisa absolutamente desumana acontecendo e você vai manter a distância? Não tem como, pô. Isso é completa falta de empatia. Então é justamente a preocupação em tentar entender o sentimento da pessoa, o sentimento do personagem envolvido diretamente naquele episódio ali. É isso que eu acho que é o nosso diferencial, assim, que faz as nossas matérias terem outro tom. Chegou ele, mexeu comigo. E o poder do povo vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Que isso, meu? Olha aqui. Daqui pra frente não existe mais praias, basta PM. Daqui pra frente é o povo no poder dessa porra. A gente vai tomar vocês de porrada. Vocês vão ver. Tava tendo confronto lá, eles não olharam pra quem que tava batendo, começaram a bater em geral lá, bateram em advogado, bateram em todo mundo, cara. Toda imprensa. Meus pais eram operários, minha mãe trabalhava em tecelagem e meu pai trabalha em fundição. Então já era de uma geração já que, direto aquele operário mesmo, meu tio fazia parte do sindicato e tudo mais. Então eu tive formação política já em casa, isso aí já foi em casa, né? Aí depois participei, nos anos 90, eu participei do movimento estudantil em São Paulo, lá no Fora Collor, a gente ajudou a organizar tudo aquilo. Eu criei um site de turismo para mochileiro e eu o site cresceu, deu certo e tudo mais, tem 15 anos agora. E eu vim para o Rio por causa disso. Aí a questão, aí junho, do nada, a questão do o PT entra no poder, toda aquela questão toda, aí vem as manifestações de junho. Na noite de ontem, dia 20 de junho, 1 milhão de pessoas pararam o centro do Rio em mais um protesto contra a miséria e a opressão ao povo brasileiro. Quando chegou à prefeitura, o ato foi reprimido violentamente pela PM, que queria impedir que os manifestantes chegassem ao estádio Maracanã, onde acontecia um jogo da Copa das Confederações. Até mesmo jornalistas e manifestantes pacifistas foram reprimidos com bombas de gás e tiros de bala de borracha pela PM. Mesmo assim, as massas não recuaram e sustentaram durante horas um combativo confronto com as tropas de repressão do velho Estado. Foi a primeira vez que eu vi tirar 1 milhão de pessoas da rua, entendeu? Foi 1 milhão de pessoas tiradas na rua, na porrada mesmo, na bomba. A gente até fez alguns doczinhos lá do Mariachi, você vê a Avenida Presidente Vargas inteira. Tem gente que fez mais de cima, você vê o gás lacrimogêneo por toda a avenida. Então eu nunca tinha visto aquilo, entendeu? A partir daquele dia lá eu falei, pô, eu tenho que filmar essas coisas, se continuar isso aqui, entendeu? Porque o que eles fizeram aqui foi atentado ao direito de manifestação aí das pessoas. Né? Você tira 1 milhão de pessoas da rua e a partir daí, quem que vai pra rua? Quem vai pra rua é quem está disposto a enfrentar quem tirou 1 milhão de pessoas da rua. Então a partir daí, o Black Bloc nasce no dia 20. Entendeu? Nasce no dia 20, quando você tira 1 milhão de pessoas das ruas. E sem defesa nenhuma, gente correndo para tudo que é lado, e, obviamente aquele dia teve uma galerinha que falou, não, eu vou resistir. Essa galerinha que vai resistir, ela voltou. Só que ela voltou uniformizada, com a camiseta na cara e falou, não, vocês não vão tirar mais ninguém nas ruas não, vai ser assim, agora vai ser assim. E aqui no Rio foi assim. E a partir daí a gente pensou em fazer um doc. Então o Mariachi surgiu com a ideia de fazer um doc.
Mas aí, como eu trabalho com internet, percebi que você precisava de uma resposta mais rápida, entendeu? Você precisava mostrar aquilo rápido, porque você chegava em casa, o que a mídia mostrava não era o que você tinha visto lá, né? O que sempre a Globo fez, que a mídia corporativa sempre fez. Então aí a partir disso o Mariachi foi crescendo, começou a aparecer um monte de local, um monte de gente começou a ficar interessado, a página começou a crescer. E aí a gente começou a conhecer as pessoas, essas pessoas que começaram a fazer o mesmo que a gente, estavam no mesmo lugar, viram também que precisava filmar, isso acabou se transformando num movimento mediativista aqui do Rio. Cara, Rio de Janeiro é muito lindo, cara. O Mariachi tem um pouquinho de humor também, nos vídeos, pra dar uma quebrada, né? Um abraço, fica na moral, não vai acontecer nada. Calma, cara. Um abraço. Quase todos os vídeos do Mariachi, eles foram feitos com muito álcool, com muito churrasco, e esse nome de Coletivo Fanfarrão é por isso, porque a gente se encontra para beber, basicamente, beber e fazer festa, né? E o mediativismo acaba saindo. Como é uma galera que já era amigo, se reunia para tomar cachaça na rua, então você se reunia para fazer filme também, entendeu? Foi mais ou menos, a pegada do Mariachi é mais por esse lado. Mas aí que tá o problema, quando você começa a se envolver demais, você vai precisar uma hora se financiar, não tem jeito. Eu sou José Maria, sou um dos fundadores do jornal A Nova Democracia, um jornal que já existe há 15 anos, debaixo de muita luta contra o sistema que aí está. Um jornal, para ser livre, como o jornal A Nova Democracia, precisa se apoiar nas massas. E por isso eu estou aqui, a fim de pedir a todos os brasileiros que contribuam financeiramente, que assine o jornal e o divulgue para a liberdade nacional. Quando esse trabalho de vídeo começou a se desenvolver, enfim, a gente entrou em uma outra fase, em que a gente começou a ter procura de gente querendo licenciar material. Isso não só facilita a minha vida, né? Isso não só, hoje em dia, paga grande parte das minhas contas, como também paga praticamente todas as despesas da produtora. E, além disso, a gente tem condições de dar alguma remuneração para os nossos colaboradores, porque é tudo feito de forma transparente. Quando tem material que não fui eu que fiz, a gente paga proporcionalmente o cara que fez e a galera fica feliz, e isso é uma motivação para o cara continuar querendo estar na rua. Mas assim, a gente vende 5, 6 licenças, isso porque a gente peneira os clientes, assim. Então, antes da gente vender uma licença, a gente pergunta qual é a obra, qual é o tipo de obra, qual é a casa produtora, país de origem, em que tipo de mídias vai ser veiculado, sinopse curta. A gente quer saber isso tudo, porque dependendo do que for, a gente não vai vender. Mas a gente já foi procurado por disque denúncia. A gente tem na mão do Dr. Marino de Caraí, eu diria que é o advogado que está me ajudando com esse lance, de 11 a 15 ações judiciais contra empresas de televisão por uso indevido de material nosso, né? E a gente tem 99% de chances de ganhar indenizações, grandes indenizações por conta dessas cópias, assim, porque a coisa é crime, é uma coisa descarada, assim, né? Eles nem ligam aqui para pedir autorização, publicam o material, apagam a nossa logo e ainda botam a deles em cima, assim, uma coisa, sabe, com raras exceções, assim, ou se não ligam, posso usar? Não, aí usa mesmo assim. O Coletivo Projetação
é um dos legados das jornadas de junho de 2013. Algumas pessoas já trabalhavam com projeção e faltava uma mensagem única da manifestação. Quando saía a foto, só saiu um monte de gente e um monte de cartazes, mas não tinha uma mensagem única. E no dia 20 de junho, parte do coletivo foi na manifestação, encontrou no dia um trio elétrico que estava passando, subiu no trio elétrico sem combinar nada com ninguém e começou a projetar naquele dia, entendeu? Foi uma iniciativa que veio através do inconsciente coletivo que a coisa surgiu, entendeu? De certa forma, nós somos um veículo de todas as pautas sociais. O coletivo Projetação existe para fazer as pessoas pensarem. A gente não tem o objetivo de dizer para ninguém que caminho ela deve seguir. O nosso objetivo é fazer as pessoas pensarem, refletirem e fazerem uma revolução, sim, mas uma revolução interna de cada um. Se você não estiver atento, você confunde organicidade com desorganização. Só que, na verdade, a organicidade é uma coisa diferente. Como se fosse um acontecimento caótico, como se fosse uma coisa da natureza, uma coisa que vem, que surge, que brota. O coletivo nasceu assim, todas as ações são assim. É um que puxa, o outro que cria conteúdo, aí chega um outro que nem estava convidado e fala uma frase, ou que começa a virar o projetor para o prédio, e que ele nem estava combinado, mas ele acha um ângulo melhor do que quem está acostumado a fazer isso mais. Toda ação é assim. O coletivo é dividido em ações e reflexões. A gente, quando está na rua, a gente está fazendo ações e cada ação é diferente uma da outra. E quando a gente está fazendo reflexões, a gente está evoluindo internamente. Cada um de nós, nas nossas reuniões, a gente não define nada por maioria, a gente define por consenso. Até quando a coletividade encontra um caminho que é um caminho justo. O coletivo ficou 1 ano nas ruas, usando equipamento emprestado, e só que a gente tem sempre a vontade de levar essa reflexão para mais pessoas. Então, para isso, a gente organizou um crowdfunding para arrecadar recursos para compra de equipamentos. A gente bateu uma meta que era de R$20 mil em 1 mês, mais ou menos, não lembro, acho que foi 1 mês. E hoje em dia a gente ainda participa das ações com os nossos recursos, tipo a grana da gasolina que vai para o gerador é nossa, a grana de transporte que a gente usa para vir para a ação é nossa. Além de trabalhar, além de estudar, além de viajar, além de passear, além de existir, a gente escolheu também motivar outras pessoas para agir. A gente acredita que há sim a possibilidade de mudar a sociedade que a gente vive. Há sim, a gente acredita piamente que é possível. A gente não tem como ter contato e trabalhar junto com coletivos e grupos que são geridos pelo Estado, onde é o Estado e as suas instituições, as que são declaradamente do Estado e as que não são, as que foram aparelhadas pelo Estado depois que o PT virou governo, a gente não tem como ter nenhum tipo de trabalho conjunto com essa galera, como a Mídia Ninja, por exemplo. Boa noite a todo mundo que assiste aí a Pós TV, estamos entrando ao vivo aqui, cobertura da Mídia Ninja, no Rio de Janeiro, hoje um ato em frente à residência do governador Sérgio Cabral. A Mídia Ninja ela faz parte do Fora do Eixo, é uma rede que surge da conexão entre os coletivos que estão espalhados pelo Brasil e que produzem cultura. Então, quando a gente pensa sustentabilidade, a gente pensa um pouco isso, como que Fora do Eixo, através da tecnologia das casas coletivas, consegue se manter através de um caixa coletivo, de compartilhamento de bens, de valores e princípios entre essas pessoas que estão vivendo, acreditando nessa causa, e como que o Ninja também é muito barato para existir, uma vez que para se fazer uma transmissão de rua é você ter um smartphone, um plano 3G já é suficiente para entrar ao vivo. Então acho que tem um engajamento que é de vida também. O Ninja, ninguém trabalha para o Ninja, eu vivo do Ninja, eu vivo do Fora do Eixo,
É uma escolha de vida mesmo que você decide cair de cabeça como uma causa. Aí, voltamos, estamos de volta aí, desculpa aí, todo mundo tá assistindo. Nossa conexão deu uma caída, mas a gente voltou. Estamos aqui, a gente está ao vivo aqui de novo. O pessoal continua mantendo. Aqui um pouco mais de alvoroço. Pera aí, Bom, eu tenho um apelido de carioca, cara, mas na verdade eu sou mineiro. Eu nasci no sul de Minas, Machado. Mudei para a região serrana aqui do Rio, novinho, assim, com 5, 6 anos, fui para Teresópolis. Meus pais sempre trabalharam com produção agrícola, né, com hortaliças orgânicas. E descobri o audiovisual, assim, comecei a pesquisar mais no terceiro ano e vi que era um lado que me interessava muito, assim. Eu gostava bastante de videoclipe, fechava o olho assistindo, né, os videoclipes, ouvindo uma música, sempre me viam imagens na cabeça. Eu falei, cara, eu vou ser produtor de imagem, vou ser um produtor audiovisual, vou lidar com isso. E aí eu passei para imagem e som em São Carlos, no interior de São Paulo. Fui morar lá em 2008, quando eu vi que os caminhos que apontavam da minha universidade eles não eram suficientes. Eu falei, cara, eu preciso de alguma outra coisa, assim, tem que ter alguma outra forma de conseguir, enfim, fazer o que eu acredito. Começou de pimenta, cacetete. As pessoas já saíram, não param de atirar. Explodiu uma bomba aqui do nosso lado agora. Eles não cansam, não param. Vão ter que colocar a máscara. Segue as explosões. Eu acho que as manifestações elas foram super simbólicas para isso também, porque envolveram grande parte da população, né, nas próprias mobilizações. As pessoas elas iam para a rua e voltavam, ligavam a TV Globo da vida para ver um jornal nacional, falar que só tinham bandidos e que eram 1000 pessoas e que eram, né, quando na verdade tinha sido uma mobilização incrível, com milhares de pessoas na rua, com uma série de iniciativas, de pautas, de reivindicações que não eram abordadas por esse mesmo jornal nacional, e as pessoas foram se despertando a um questionamento de que, pô, será que não há uma defesa de outros interesses por detrás da manipulação dessas informações? Quando a gente explode em junho e julho, é muito por conta da nossa organização, já distribuída em rede, e de uma angústia da população com relação às informações e à produção de conteúdo na cobertura dessas manifestações. Polícia parte em direção ao mar, à praia. Começam os disparos. Segura, para! Senta, precisa segurar. Só segura, para, não precisa mais não, volta lá, só mantém lá, deixa ele lá. Entra lá, cara, pra rua lá, por favor. Ô, imprensa, tô trabalhando. Não pode aparecer? Não. Não pode aparecer por quê? Porque eu não gosto. Por quê, cara? Que isso, maluco? Quando as primeiras manifestações aconteceram, o que era esperado era o de sempre. Então era uma viaturazinha só da polícia na frente, um cara lá conversando com os manifestantes e tal. Só que a gente estava num momento onde os manifestantes não queriam papo. E aí passava-se aquele tempo de conflito, discussão, debate entre manifestantes e polícia e tal, chama o choque. Aí o choque vinha, metia a porrada no manifestante foi começando a criar, né, a adotar novas armas, digamos assim, né, o coquetel molotov, a bomba de prego, os fogos de artifício, e a polícia foi criando novos mecanismos de ataque e de defesa também. Aquele negócio, no meio da confusão, corre polícia para um lado, manifestante para o outro. Quem fica no meio, sem a visão periférica, né, com o olho no viewfinder, é o jornalista. Porra, os caras tão foda, hein, velho? Caralho! Tira! Vai preso aqui, seu filho da puta! E aí era aquilo, ia de calça jeans, e aí
Primeira bomba que voou na minha perna, eu tomei 16 pontos, fez um buraco de 1 palmo na calça jeans. E aí eu fui lá, comprei uma calça tática. Arma de fogo! Arma de fogo! Começaram a dar tiro de munição letal, aí colete à prova de bala, camelback para hidratação e capacete balístico. Enfim, hoje em dia a gente tem tudo o que a gente precisa, né? Isso porque a gente não teve nenhuma vítima fatal do nosso lado, digamos assim. Não teve nenhum mídia ativista que morreu até agora. Hoje um dia especial, um dia de chegada do Papa Francisco. Dia 22 de julho, né? Eu fui preso transmitindo as manifestações que estavam sendo feitas aqui no Rio de Janeiro. Primeiro dia do Papa aqui no Brasil. Opa, que isso? Abre a bolsa, por favor. Vou abrir, mas qual que é o indicativo? O que é isso? O que é isso? Sargento do ar. Tá, mas por que eu fiz alguma coisa? Eu só quero revistar tua bolsa. Pode revistar. Acompanha a revista. Pode, eu vou acompanhar. Tem mais 5.000 pessoas acompanhando também. Estão me levando aqui, não tem nada na mochila, estão me levando aqui pra algum lugar. Você vai me levar pra delegacia com que motivo? Com que motivo você vai me levar pra delegacia? Qual que é o motivo? Vão tirar? Você quer que esconda? Você quer que tire isso aqui? Mas qual é o motivo, cara? Eu tô sendo preso aqui sem motivo, cara. Eu sou veículo independente, os caras estão usando a força pra me colocar. Os caras estão me colocando a força na porra desse camburão aqui, sacou? Eles estão me colocando a força aqui. Depois dentro da delegacia, vendo os policiais perdidos, quando a manifestação chegava do lado de fora também, já conseguia se ouvir os gritos desde quando eles foram se aproximando, até de fato tomarem a rua e aquilo ficar de forma incessante dentro da delegacia, os caras não conseguiam pensar, se falar e batendo cabeça e mostrando a total desorganização que tem essa instituição, né? Então a violência policial, a forma como o Estado trata essas manifestações populares, né, que o medialivrismo ele evidencia isso que eles tentam calar, né, isso que está tentando se censurar com essas prisões. Dá licença! Você que me deu! O que ele fez? O que ele fez, policial? Tá me agredindo, tá machucando meu braço. Então, galera, tô aqui dentro do camburão. Fui preso momentos atrás por um policial, tava filmando com um monopé, uma prisão. O policial que tava na minha frente se sentiu agredido por causa do empurra-empurra. E me olhou pra trás, não foi com a minha cara e simplesmente me prendeu. A gente tá chegando aqui agora na 6ª DP. O policial que efetuou a prisão tá logo ali no banco da frente. Pra vocês verem como tá quente aqui dentro, eu tô suando desesperadamente. Nossa, é muito quente dentro da viatura, impressionante. Vou te dizer, hein? É um inferno aqui dentro. A mídia é independente, o que a gente faz é tentar expor para o maior número de pessoas que a motivação, então, é econômica, é política, eles estão sendo perseguidos, né, para que essas empresas continuem lucrando e também mostrar que era só uma... Então, dentro da democracia, né, da suposta democracia que a gente acha que vive, né, essas pessoas estavam tentando uma outra forma de fazer política, né, e estão sendo perseguidas por isso. Na noite de ontem, 50 mil pessoas se reuniram no centro do Rio de Janeiro em mais um protesto em apoio à greve dos educadores do estado e do município. A manifestação no Dia do Mestre foi marcada por cenas de extrema violência policial, incluindo o uso de bombas de gás lacrimogêneo com data de validade expirada e disparos de tiros de munição letal, que deixaram um manifestante baleado no ombro. No dia 15 de outubro de 2013, teve uma manifestação pelo Dia dos Professores,
Nessa manifestação a gente tinha dezenas de milhares de pessoas que tomaram a Rio Branco e eu fui com 2 amigas panfletar. Quando a gente chegou aqui na Cinelândia, que foi a grande concentração, a polícia começou a tirar muitas bombas de gás. Era quase insuportável ficar aqui. Então eu e mais 2 amigos, a gente decidiu sair da Cinelândia e a gente foi lá para o Catete tomar uma cerveja. Só que uma amiga minha ficou. Eu tinha acabado a primeira cerveja, ela me liga, Gustavo, eu tô aqui na escadaria, a polícia está nos prendendo, eles estão sendo muito violentos e eu tô com medo. Ela me ligou chorando. Voltei aqui para ver o que tinha acontecido com a minha amiga. Foi quando um policial veio e me revistou. Daí nesse momento ele falou, você está preso. Eu falei, preso por quê? Ele falou, não importa, você está preso. E me jogou no ônibus. Daí eu ia começar a entrar no sistema carcerário brasileiro, que é uma masmorra da Idade Média ou pior. Daí esse processo entre ser detido aqui e ser encaminhado para a penitenciária, ele durou quase 24 horas, né? Então a gente ficou sem dormir nesse processo todo. Dentro do presídio, eles mandam você tirar a roupa e fazem uma revista para ver se você não está carregando nada consigo. Então você fica nu, é muito vexatório, né? Você fica nu e agachado na frente das outras pessoas e continuam os xingamentos, obviamente. Dali eu tive o cabelo cortado, né? Então eles passam uma máquina muito curta no cabelo. E, bom, isso daí foi só o começo. Então, fica nu, ter o cabelo cortado, a gente foi mandado para a cela. Daí na cela, ela tinha só uma bica d'água e um balde. E depois de um tempo, conversando com os outros presos, a gente descobriu que só tinha água 3 vezes no dia. Eram 7 minutos de água, 7 ou 10 minutos de água, 3 vezes por dia, que a gente tinha que tomar banho e também armazenar água para beber. No meio da madrugada a gente foi acordado, em torno de 4 da manhã. Dali a gente foi colocado dentro de 2 camburões. Então nós entramos dentro desses 2 camburões, algemados, e os camburões partiram de São Gonçalo para Bangu. E no caminho eles vão muito rápido, eles saltam quebra-mola, que é para você realmente se quebrar lá dentro, e toda vez que você salta, a algema ela aperta mais. Então, quando a gente chegou em Bangu, a algema já estava cortando a pele, né? Bom, depois de tudo isso, a gente chegou em Bangu, novamente tira a roupa, examina, passa por todo o processo mais uma vez e a gente ficou ali em pé por algumas horas. Tinha um rapaz que ficou insistindo para ir no banheiro. Senhor, eu quero ir no banheiro. Senhor, eu quero ir no banheiro. Ele pediu, não sei, umas 10 vezes, uma hora ele não aguentou e defecou ali mesmo. Daí foi outro momento que eu senti que a gente estava completamente na mão deles. Eles podem fazer o que quiser, torturar das piores formas, psicologicamente, fisicamente. Bom, daí depois de 4 dias a gente recebeu o habeas corpus. A juíza entendeu que o nosso caso não fazia sentido, né? Que a gente não havia destruído nada, e ela cancelou completamente, ela arquivou o processo. Então. Esse é o nível que a PM trabalhou aqui desde o início. Essa é a ilegalidade que eles trabalharam aqui desde o início contra os manifestantes. E o que a mídia fez foi legitimar essa barbárie aí. Foi isso que eles fizeram. O movimento de ativistas foi importante para mostrar alguém ter essa tentativa de contra-hegemonia midiática aí, para tentar mostrar o outro lado, no mesmo timing deles. No dia seguinte está lá com o vídeo contando o outro lado da história. Acho que o mais importante do movimento mediativista aqui foi e é esse, né?
O Santiago, ele morreu do meu lado. Ele morreu a 5 metros de mim, assim. A diferença é que eu estava escondido e ele não. Ele estava com um equipamento muito pesado, uma câmera muito pesada, sem absolutamente nenhum equipamento de proteção. Um conflito que 2 horas antes já se anunciava extremamente violento, porque esse tipo de fogos de artifício já estava sendo usado dentro da Central do Brasil pelos manifestantes. E a polícia já estava jogando bombas de efeito moral também. Se você vê, uma bomba dessa fez um buraco de 5 centímetros de diâmetro na minha perna, imagina se uma bomba dessa acerta um sujeito na cabeça. O que não pode causar, né? Então, o fato de ter sido do lado dos manifestantes foi mero acaso, eu diria. A gente foi desenvolvendo e adotando novos equipamentos de proteção. Por outro lado, nessas empresas de comunicação que tiveram uma vítima fatal, que foi o Santiago, nada mudou. Agora pergunta se a Bandeirante está lá sentada no banco dos réus lá, por causa disso. Não tá. Então é difícil apontar assim para culpados desse movimento, é difícil, é um caso que ele é muito complexo, mas ele mostrou também que a horizontalidade despolitizada perdeu. Né? Cada vez mais, se esses movimentos que estão na rua, se eles não se organizarem, se eles não conseguirem se solidificar no sentido de blindar um ataque que vem pelas mídias, pelas forças de segurança, pelo poder público também, que criminaliza a estada nas ruas desses manifestantes, dessa mobilização, elas vão ficar a uma deriva que permite coisas como o caso Santiago Andrade. E aí, obviamente, a mídia fez aquele massacre, entendeu? Não quer resistência, óbvio que eles não querem resistência, então eles fizeram um massacre midiático para transformar essas pessoas em bandidos, entendeu? Sendo que o Estado, desde o início, sempre estava na ilegalidade o tempo todo. Então, depois que essa Inquisição foi propagandeada pelo monopólio dos meios de comunicação, ou seja, depois que esse monopólio preparou o terreno, né, criminalizando esses movimentos e a atuação deles, construindo no imaginário popular essa figura, né, do manifestante mascarado, violento, né? Depois dessa preparação de terreno, veio a ação policial, a ação institucional mesmo, de criminalização, de efetivação da criminalização, digamos assim. Bom, então, eu sou Camila Jordan, sou professora de filosofia da UERJ, faço parte de um grupo de educação popular, de alfabetização de jovens e adultos. A gente acredita na educação como um modo de transformação da sociedade. Não é um assistencialismo, não se trata de fazer caridade. A gente utiliza o método do Paulo Freire, né? Então a gente procura tratar os assuntos sempre contextualizados e dentro da realidade da favela e da realidade delas, e também aproveitando para debater política. E a leitura, que não é só aprender a ler beabá, é aprender a ler a realidade, é compreender o universo à sua volta. Além disso, eu sou ativista, militante, anarquista, e fui uma das 23 pessoas presas na operação da véspera da final da Copa do Mundo. Na madrugada de hoje, dia 12 de julho, ao menos 20 ativistas foram presos em casa no Rio de Janeiro por policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. As vítimas, trabalhadores, professores e estudantes, tiveram suas residências violadas e vários pertences apreendidos, incluindo computadores, celulares, máscaras de gás, roupas pretas, bandeiras e panfletos. Apesar de mal se conhecerem,
Todos estão sendo enquadrados no crime de formação de quadrilha armada e serão transferidos para Bangu ainda hoje. O inquérito, de maneira geral, é bastante fantasioso em relação a vários movimentos sociais. Tem uma enorme lista que trata esses grupos como organizações criminosas, né? Quadrilhas armadas, né? Que é uma das nossas acusações, né? A formação de quadrilha armada. E o inquérito descreve o Grupo de Educação Popular como uma iniciativa louvável dos anarquistas, mas que na verdade seria uma fachada para arrebanhar jovens para o confronto armado. Mais uma das fábulas ali do inquérito que chega a ser engraçado, não tem como não rir disso. Aqui dentro da cidade da polícia está funcionando um novo DOPS, que agora tem o nome de Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Essa delegacia é, na verdade, o novo DOPS no Rio de Janeiro. É a polícia política, aquela que recebe ordens diretas das autoridades do Estado. Não há nenhum elemento efetivo que possa comprovar que essas pessoas tivessem incorrido em crime de formação de quadrilha armada. É a famosa prisão de Iná, né, prisão por adivinhação, né? Não há absolutamente nada, hipótese alguma, que justifique esse tipo de ação policial, a não ser um Estado fascista, que é o que nós estamos vendo acontecer aqui no Rio de Janeiro. Esse é um dos maiores inquéritos da história do país, não deixa de ser engraçado, né? Com tanta coisa acontecendo de absurda no país, que um dos maiores inquéritos da história, mais de 4.000 páginas, né, seja a produção dessa literatura fantástica, né, onde a gente pode listar vários, né, assim, aparece Bakunin como indiciado, né, aparece Grupo de Educação Popular, que na verdade seria quadrilha armada, né, ele está no bicentenário da morte do Bakunin e ele continua perigoso. Qualquer um que faça um discurso desviante é desqualificado pela mídia corporativa, né? Essa desconstrução da nossa identidade, né? Criando esses personagens semi-terroristas, né? Enfim, que a mídia foi fazendo e pegando trechos das nossas conversas telefônicas que já tinham sido devassadas de uma maneira indevida, né, e foram colocadas pequenos pedaços com livre interpretação dos jornalistas, né, porque toda essa construção do inquérito ela vai ser facilmente desmontada, né? Talvez não tão facilmente, mas ela vai ser desmontada, não é? Mas o que já aconteceu em termos de julgamento e condenação midiática, você não tem como voltar atrás nisso. Né? Esses 23, eles são o símbolo de junho. Você começa tirando 1 milhão de pessoas das ruas, depois você elege 23, entendeu? Para transformar em bandido. Formação de quadrilha armada. Isso é um absurdo, isso é kafkaniano. Para mostrar que é aquela coisa, a gente vive numa democracia de sofá. Enquanto você está no sofá, na frente da televisão, reclamando, é a democracia. Quando você vai para a rua se manifestar e bater de frente com o Estado, aí começa a ditadura 2.0 e que é o que está acontecendo com essas pessoas. Esse processo é um absurdo, uma vergonha num país desse aqui. Isso vai ficar para a história exatamente, marcar principalmente esse período do PT, porque tudo bem que passa pelo judiciário e tudo mais, mas teve gente ali dentro do governo federal fazendo o trabalho que o DOPS fazia durante os anos 60, entendeu? Você tem a imprensa do mercado e você tem a imprensa do governo agora também, né? Então você tem os dois pigs aqui, você tem o partido da imprensa golpista, que eles criaram, e tem o partido da imprensa governista. Então esse movimento mediativista ele surgiu como uma coisa fora disso aí. Entendeu? Pela liberdade dos 3 meninos que estão presos, Caio Silva, Fábio Raposo e Rafael Braga. Enfim, lutar não é crime, a luta só termina quando a gente desiste dela. Oi, gente, um pedido aqui, tem alguém da mídia ninja aí? A gente
não vê como possível, como viável, a democratização dos meios de comunicação dentro desse modelo econômico de produção que a gente tem hoje. A única coisa que permitiria essa democratização, na minha opinião, seria uma revolução. É uma posição polêmica, né? Eu já falei isso em reuniões lá do sindicato e nego me... Não, mas eu vou lutar pelo direito do cara de falar a merda que ele fala. Eu falo, então, boa luta pra você. Eu vou lutar contra. A Globo recebia 80% do share de publicidade do país. Eu trabalho com internet, eu sei como é que é. 80% do share de publicidade. Isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. É isso que precisa mudar. Isso aí tem que ser, sabe o quê? A hora que você tirar a ideologia de cima disso aí, porque é importante às vezes você tirar a ideologia de um assunto. Porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso tem que começar a ficar bem claro, entendeu? Isso não é questão ideológica, isso é uma questão até de mercado mesmo, entendeu? Você tem que tirar a grana desses caras, porque não é assim que funciona. Entendeu? Aí sim, vai ser capitalista e vai ser com a sua grana que você correu atrás, não com a grana do Estado. Entendeu? Porque você tem todo o teu direito, vai lá correr, mas não usando a grana do povo. Entendeu? Aí não. Essa que é a questão. A questão principal acho que está aí. Dividir corretamente essa verba publicitária aí. Você fala assim, regulamentar os meios de comunicação, quebrar o monopólio da Rede Globo. Pô, você vai perguntar ali pro tiozinho na esquina, ele não tá a parte desse debate, entendeu? Ele não tem uma opinião política consolidada sobre o que ele acha. Para nós o mais importante é isso, é conseguir conscientizar as pessoas de que existem processos que precisam ser aprofundados e que isso vai levar a gente a um outro lugar onde parte dessas insatisfações populares também podem ser sanadas. Não adianta simplesmente tirar a Rede Globo. A gente vai tirar a Rede Globo e aí o que entra no lugar depois? Porque para sair a Globo e entrar a Record, não sei se é o que vale, entendeu? Em termos de audiência e de envolvimento social. A gente faz uma revolução armada, saca? As nossas armas são as nossas câmeras, são as nossas caixas de som, são os nossos festivais em praça pública que vão, de certa forma, combater esse conservadorismo. Você não precisa combater o preconceito, o conservadorismo com uma bala na cabeça de um cara que é homofóbico. Basta você beijar na frente dele, entendeu? Basta dar um beijo, um carinho, uma troca. Você combate o preconceito com afeto. Você não combate com mais preconceito, com mais ódio, com mais rancor, com mais violência. Não é assim que funciona. Nesse lugar a gente perde. Não é aí que a gente tem que disputar. Nesse lugar a gente não faz disputa, a gente não entra. Não é combatendo ódio com ódio que a gente vai virar o jogo, entendeu? A gente tem que botar em outros termos, saca? E é com mais amor, é com mais afetividade, é com uma lógica colaborativa, com uma lógica, saca, do afeto, da troca, da experiência particular que cada um tem de ser humano e de respeitar as diversidades. É por aí que eu acho que a gente tem que mudar isso. 51,38 a 48,62. Matematicamente não tem mais como perder. Essa polaridade, né, Aécio, Dilma, é a prova da falência da política no Brasil, a falência da política institucional. Então, esse modelo de política de aparelhamento, passeata coloridinha, né, negociando com a polícia, isso aí faliu, cara. Esse jeito de fazer política faliu. O que aconteceu em 2013, né? O que isso significou para a história do país. A classe dominante, ela acha que ela tem que dar, ela acredita que ela tem que dar uma resposta punitiva, né? Para evitar que volte a acontecer algo de novo. Como não dá para cortar as pessoas em pedaços, espalhar pela cidade, pendurar a cabeça em praça pública, né? O que se faz atualmente? Você humilha a pessoa no Fantástico, não é? E prende ela e criminaliza, né? É isso que dá para fazer na sociedade atual, é o que se faz, é a punição exemplar, e aí a mídia, ela cumpre um papel fundamental. No final tudo passa pela mídia. Então, por isso que eu tô falando que aquele público que vê o cara com uma câmera apanhando no meio da rua, ele tem que ter a consciência para manter esse projeto, cara. Você tá entendendo?
Esse projeto é o projeto prioritário de você manter, porque esses caras eles estão tentando fazer a coisa de uma maneira diferente. Então você não pode esperar nem de Estado, nem de nada. O público tem que tomar consciência de que tem que contribuir com essa galera para fazer esse movimento crescer em tudo, porque a gente só vai fazer a mídia democrática mesmo quando você pegar, as comunidades começarem a gravar o que acontece lá dentro. Você sempre ter o lado do cidadão da história, é isso que tem que ser feito, essa é a mídia que tem que ser feita. E a internet tá aí para isso, cara. Nunca a gente teve isso. Isso é pra... O problema é que é aquela coisa, a hegemonia midiática é complicada. E tem que lutar contra isso aí.